Olá a todos! Nesta aula vamos abordar uma visão geral dos processos de soldagem, que englobará o processo por eletrodos revestidos, processo TIG e processo a arco submerso. O nome do processo se dá em razão da utilização de eletrodos que possuem um revestimento. O eletrodo é formado pelo núcleo metálico ou alma envolvido por um revestimento composto de matéria orgânica e minerais. Dentre as principais funções do revestimento, podemos destacar promover a estabilidade do arco, formar uma atmosfera gasosa que protege a fusão da alma contra o oxigênio do ar, formação de escória, que protege contra a oxidação e reduz a taxa de resfriamento, e função metalúrgica, acrescentando elementos de liga à poça de fusão. Nessa figura, vemos que os eletrodos podem ser de diferentes comprimentos e diâmetros. A seleção do eletrodo é função do material e da corrente. O eletrodo de aço inoxidável é menor que o do aço carbono, uma vez que o aço inox possui maior resistividade elétrica. Se fosse do mesmo tamanho, devido ao efeito Joule, o eletrodo poderia superaquecer para a mesma corrente. Eletrodos de menor diâmetro são recomendados quando se utiliza uma menor corrente. Para soldar com processo com eletrodos revestidos, precisamos de uma fonte de energia com característica estática do tipo corrente constante, cabos e porta-eletrodos. Conectamos o cabo terra na polaridade negativa e o porta-eletrodos na polaridade positiva. Depois conectamos o eletrodo no porta-eletrodos. Utilizamos o catálogo do fabricante para selecionar a corrente. No catálogo, vemos que para o diâmetro de 2,5 mm, a faixa de corrente é de 75 a 110 amperes. Ao soldar na posição plana, observamos que o processo exibe uma grande quantidade de respingos. Notem que uma escória foi formada. Ela deve ser removida com o auxílio de um martelo. Com este eletrodo, também podemos soldar na posição vertical. Notem que o comportamento da poça de fusão é diferente em virtude da direção de atuação da força gravitacional. Após a soldagem, removemos a escória. Embora seja simples e versátil, o processo com eletrodos revestidos produz muitas perdas. Nem todo o comprimento do eletrodo é utilizado, conforme mostrado nessa figura. Além disto, é um processo de baixa produtividade, pois é necessário trocar o eletrodo constantemente, possui baixa velocidade de soldagem e baixa taxa de deposição de material. Agora vamos mostrar um exemplo de fabricação utilizando uma chapa e uma haste metálica e o processo de soldagem com eletrodos revestidos. Primeiro dobramos a haste.
Depois soldamos as juntas. Por fim, removemos a escória e finalizamos a peça, que pode ser utilizada para mexer o carvão em uma churrasqueira. TIG significa Tungsten Inert Gas. Com base nessa nomenclatura, vemos que o processo utiliza um eletrodo de tungstênio e um gás de proteção inerte, que pode ser argônio ou hélio. Os principais componentes da tocha são eletrodo de tungstênio, mas possui dopagem com outros elementos com características específicas, como a facilidade de ignição e aumento da durabilidade. A capa protege o eletrodo de comprimento em torno de 15 centímetros, a pinça, que é onde se dá o contato elétrico, o bocal, que é normalmente de cerâmica e promove um fluxo laminar de gás. Aqui vemos como podemos montar os componentes da tocha e ajustar a distância do eletrodo. Antes de soldar, temos que abrir o cilindro de gás. Na fonte de energia, regulamos a corrente, ou seja, trata-se de uma fonte com característica estática do tipo corrente constante. A tensão é consequência do processo. Para a soldagem de aços, a tocha é conectada ao eletrodo negativo. Uma vantagem do processo TIG é que ele permite a soldagem com ou sem material de adição, pois a fonte de calor é independente do material de adição. Durante a soldagem manual, a vareta é posicionada no arco voltaico, que promove a fusão do metal de adição. O soldador consegue escolher quando é o melhor momento para adicionar material e quando aquecer a poça. Isso faz com que o processo tenha elevada qualidade final, ou seja, os defeitos são minimizados. Ao soldar, notem que não há respingos, diferente do processo com eletrodos revestidos. No processo arco submerso, o arco voltaico ocorre sob uma camada de material granular denominada fluxo. O fluxo é composto por uma mistura de óxidos e outros minerais, e sua função é estabilizar o arco, fornecer elementos de liga para o metal de solda, proteger o arco e o metal aquecido da contaminação da atmosfera e formar a escória. O equipamento é formado pela tocha, alimentador de arame, alimentador de fluxo, manipulador robótico e fonte de energia. Agora vamos soldar uma chapa relativamente espessa sem preparação de chanfro. O fluxo é alimentado por gravidade e colocado sobre a região da solda, protegendo-a da contaminação da atmosfera. Este fluxo pode ser reaproveitado. O metal fundido e solidificado forma o cordão de solda, enquanto a parte fundida do fluxo forma a escória. A escória, sobrenada à poça de fusão, solidifica à medida que o arco se afasta e forma uma camada protetora que evita a contaminação do cordão e reduz a velocidade de resfriamento. No final, removemos a escória com um martelo.
Nesta figura vemos a escória e a solda resultante. Dentre as vantagens do processo, podemos destacar: como não há arco visível, não há necessidade de uso de dispositivos de proteção contra a radiação emitida pelo arco. Eletrodos de diâmetro entre 2,4 mm e 6 mm permitem a soldagem com elevada corrente. Espessura de 3 mm até 15 mm de chapa sem preparação de junta. Elevada taxa de deposição devido à alta corrente, pouca perda térmica e poucos respingos. Portanto, é um processo de elevada produtividade. Porém, também temos algumas limitações. Por exemplo, posição de soldagem é limitada à posição plana e horizontal pelas seguintes razões. O fluxo é constituído por um material granular que se move para fora da junta e o volume da poça de fusão é grande e o metal líquido tende a escorrer para fora da junta. O material é suscetível ao crescimento de grão na zona termicamente afetada devido à elevada energia de soldagem utilizada.